Olá! Para Freud, a vida se torna mais simples depois da análise. Adquirimos uma nova síntese sobre a nossa própria vida. Então, hoje nós estamos aqui para responder essa pergunta: para que serve a psicanálise? Por que a psicanálise? Então, não são perguntas simples, não podemos responder de uma forma simples. Tá? Geralmente, quando nós pensamos em psicanálise, pensamos logo em processo terapêutico, em terapia. Então, o que nós pensamos é que tem um sintoma, tá? Esse sintoma pode ser um medo excessivo, pode ser uma desconfiança excessiva, pode ser até uma falta de ânimo em encarar a minha própria vida. E aí pensamos logo numa maneira de fazer análise para aliviar, ou até para deslocar, ou até redimir esse sintoma. Então, a psicanálise, mais do que um processo terapêutico, tá? Ela tem um efeito terapêutico. E esse efeito terapêutico não é só de atenuar ou de redimir esse problema, esse sintoma. Então, a psicanálise vai trabalhar sim com conteúdos inconscientes. São memórias, são projeções, são sonhos, tudo isso é material para ser analisado. Tudo isso é material para se trazer numa sessão de psicanálise. O paciente ou o cliente, quando ele vem para a análise, ele se torna analisando de sua própria história. Então, com a ajuda do psicanalista, ele vai fazer o quê? A escuta analítica. Ele vai se situar na sua própria história. Ele vai entender um pouco mais sobre a própria história. E com isso ele vai começar a dar sentidos novos. Ele vai começar a um processo disruptivo. Ele vai romper com velhos hábitos, comportamentos psíquicos, memórias ou traços de memórias que quando ele conta ou ele vai contar, ele traz com lacunas e ele preenche essas lacunas com a interpretação dele. Então são interpretações. Então nós vivemos de nossas próprias interpretações. E a psicanálise traz, ao analisando, essa luz. Tá? E essa luz vem o quê? Te dá um novo sentido, um ressignificar. E é na ressignificação de sua própria história, de suas próprias memórias, que ocorre então a resolução dos problemas, a remissão desses sintomas. Então, pensar na psicanálise somente como um processo de terapia, ela ainda é muito pouco. É um investimento que é feito para se ter uma vida, para não se morrer analfabeto de sua própria história. Então, você aprende a ler a sua própria vida, a sua própria história. E daí, a partir daí, dessa síntese que a análise lhe proporciona, você então vai construir a sua própria fala. É o que geralmente falamos na análise, é o sair da fala do outro. Tá? Ou como a primeira paciente de Freud, né, denominou, psicanálise é a cura através da fala, o talking care. Então, falar para obter, ouvir a sua história, interpretar a sua história para obter, então, esse aprendizado, esse crescimento. Então, a psicanálise, muitos podem dizer que demanda de muito tempo, que demanda de muito investimento. Sim, tem tempo, tem investimento. Pensando nisso, é a sua vida. Será que não vale a pena você investir o seu tempo, investir as suas emoções e criar e construir a sua vida? É mais do que simplesmente a remissão de um sintoma. É um crescimento, é um aprimoramento. E aí vem aquela pergunta, mas por que a psicanálise? Então, dentre a psicanálise, a psicologia ou a psiquiatria, todos não vão lidar com conteúdos mentais, com conteúdos do psiquismo? Sim, mas como eu falei, a psicanálise ela é feita por um psicanalista. E aí ela trabalha com esses conteúdos inconscientes. Né? Qual é a formação desse psicanalista? Esse psicanalista ele passou por uma formação teórica, ele passou por uma análise didática, onde ele foi analisado por outro psicanalista. Depois que ele terminou a sua análise didática, então ele vai a campo, ele vai atender. Ele vai então fazer os seus atendimentos supervisionados. Após esse atendimento supervisionado, se ele estiver então apto para poder atender, ele então é associado a uma sociedade psicanalítica vai fazer esses seus atendimentos. E aí, como eu disse, como que Freud propôs, a psicanálise é a cura através da fala.
é a interpretação da sua própria história, é aprender e viver a sua história. Então, qual é a diferença de psicanálise, de psicólogo e de psicanalista? O psicólogo ele estudou psicologia, ele fez uma faculdade onde ele aprendeu sobre comportamento humano, sobre mente humana, ele se formou e ele está então agora apto a exercer a sua profissão, devidamente filiado ao seu conselho regional, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele pode então exercer a psicologia. De que forma? Ele vai escolher uma abordagem, seja ela cognitiva, comportamental, a própria psicanalítica, tá? A junguiana, sistêmica, as várias abordagens que existem hoje na psicologia. Ele pode escolher uma das abordagens para poder atender. E você vai ficar então livre também para escolher qual abordagem então que te satisfaz. Qual é a diferença então de psiquiatra? Muitas pessoas perguntam, mas Freud não era psiquiatra? Sim, Freud era um médico com a especialização em psiquiatria. Em nenhum momento Freud abandonou a psiquiatria. O que acontece é que quando ele desenvolve a psicanálise e ele percebe que a cura é possível através dessa análise, a remissão dos sintomas através da sua própria história, da interpretação, análise, né, e mudança e modificação da sua história, ele percebe que em muitos casos não era necessária associação de medicamentos. Então, para Freud, né, poder fazer toda uma terapia sem o uso de medicamentos, então por isso que muitas vezes as pessoas vão dizer, mas Freud também não abandonou a psiquiatria? Mas isso me impede de procurar um psiquiatra e de procurar uma terapia? De jeito nenhum. Muitas vezes na terapia nós vamos ter que fazer um trabalho conjunto, um trabalho de associar outras profissões. Então, a psiquiatria tem ajudado muito, porque quando você precisa regular suas taxas hormonais, né, um endocrinologista seria muito bem vindo nessa situação. Quando você precisa regular as suas taxas de hormônios de bem-estar e prazer, né, de dopamina, serotonina, oxitocina, né, quando você tem esse desajuste, quando você está depressivo, quando você está precisando de um atendimento psiquiátrico, aí é um médico que vai envolver a neurologia, a biologia, a farmacologia, para então poder te medicar. Mas isso não se opõe à terapia psicanalítica. Ao contrário, você pode sim fazer o uso da medicação e começar a mudar na sua mente, tá? Uma forma de pensar, uma forma de agir. Lembra? Você vai tratar memórias, você vai tratar esses lapsos de memória, essa sua interpretação, e com isso você vai mudar a sua mente. E a mente muda uma fisiologia. E aí o que o seu psiquiatra vai perceber é que chegou a hora de começar a planejar um desmame, porque você está ficando bem. Então, uma terapia, uma forma terapêutica não anula a outra, elas se complementam. E hoje, cada dia mais, né, as terapias estão se conversando. Aqui na Reestruturar é muito comum começar o atendimento na hipnose, resolver algum problema, desbloquear algum problema, algum trauma, algo que está te impedindo naquele momento de fazer algo por você ou na sua vida. E depois dar continuidade na psicanálise. Então quero te convidar a pensar um pouco mais sobre isso, a entender o que é a psicanálise, para que serve a psicanálise. Então, obrigado por estar aqui ouvindo, né? Espero que eu tenha trazido um pouco de luz psicanalítica sobre o que é a psicanálise. Espero que isso sirva de convite para que você possa olhar para dentro de você, para que você possa então começar a analisar a sua história, analisar a sua memória, né? E verificar se há em você algo que precisa ser mudado, ser melhorado. Pense nisso através da hipnose ou através da psicanálise, através de qualquer outro tipo de terapia. Mas não morra analfabeto da sua história. Aprenda a ler sua história. Então, procure a psicanálise, procure a hipnoterapia. Se quiser nos procurar, estamos à disposição. Forte abraço.